Olá a todos, aqui é o Jorge Salgado. Neste vídeo vamos falar sobre como construir um artigo. É muito importante, se você ainda não viu o vídeo sobre a pesquisa de palavras, eu vou colocar aqui um link agora no ecrã, na tela, portanto, se ainda não viu esse vídeo, aconselho a ver antes de ver este vídeo agora. E também aconselho a ver um outro vídeo que é como construir um título, que também vou colocar aqui o link no ecrã, portanto na tela, para que vocês possam ver antes de ver este que eu agora vou passar, porque sem saber como construir o título, você não vai saber como fazer o artigo para esse título. E também, se não souber quais são as palavras que vai usar no título, também não vai conseguir fazer o título e depois então o artigo. Portanto, é uma sequência que eu aconselho a ver esses dois vídeos primeiro e então ver este vídeo na sequência, porque assim vai ter mais lógica, pelo menos quando estamos a falar sobre a geração de contatos para o seu mercado. Então, nós vamos falar neste vídeo como construir um artigo, ok? Vamos também falar sobre os parágrafos abertos, vou explicar para você o que é isso. Vamos falar sobre como deve ser o corpo do seu artigo, ou seja, como é que deve ser o conteúdo. E também vamos falar sobre o fechamento, portanto, que o artigo deve ter na sua parte final. Então, como é que deve ser o seu artigo? Sempre escreva o seu artigo oferecendo soluções, ou seja, tal como no título, ok? Nós temos que estar sempre na condição de alguém que presta um serviço. Ou seja, tanto o título como o respectivo conteúdo do artigo deve sempre oferecer uma solução. Porque hoje as pessoas na internet elas estão procurando por soluções. Não adianta, é isso que as pessoas estão à procura. E tal como eu expliquei já noutros vídeos, as pessoas não têm tempo. E estão a 1 segundo de um clique de sair do vosso site ou do vosso artigo. Portanto, se você procura as pessoas certas e oferece soluções àquilo que elas estão procurando, com certeza a pessoa vai ler o seu artigo até o final. Você tem que escrever o artigo como se você fosse o leitor. Ou seja, você tem que se posicionar na cabeça do leitor, ok? Como se fosse ele a ler, é dessa forma que você deve escrever o artigo. Portanto, para que isso aconteça, você nunca deve usar o eu, ok? Será sempre sobre o leitor. Ou seja, não adianta você dizer que tem a melhor oportunidade, que você tem um curso não sei das quantas e que tem habilitações não sei das quantas e que é o melhor nisto, o melhor naquilo, que ninguém vai querer saber do seu artigo para nada. É sempre sobre o leitor. Você deve sempre valorizar a pessoa que vai ler o artigo. Ok? E não se deve valorizar a você. Ou seja, naquele ponto específico de escrever artigos, você nunca use eu fiz não sei quê, eu fiz aquilo, porque isso não vai fazer diferença na pessoa. Você deve sempre valorizar no artigo a pessoa, sempre a pensar nela e o que é que deve beneficiar essa pessoa, que solução é que deve dar, de que forma pode contribuir para, para a resposta portanto, que a pessoa está à procura. Vá direto ao assunto. Também não adianta você andar às voltas, você, enfim, para explicar uma determinada situação, utilizar 300, 400, 500 caracteres só para explicar um item. Porque as pessoas, como eu falei, elas têm pouco tempo e elas estão à procura de soluções, então elas querem logo ver que apareça aquele logo na pessoa, como quem diz, eu encontrei o que eu queria. Portanto, tem que ir direto ao assunto, porque senão às vezes você pode até ter a solução para a pessoa e a pessoa, como está a achar que não vai encontrar aquilo que ela está à procura, ela rapidamente sai do seu artigo e vai à procura de outro. Nunca termine o artigo, ou seja, deixe sempre algo aberto, que é o tal fechamento. Nunca diga, eu vou já aqui explicar melhor, eu vou dar até um exemplo que é melhor para vocês entenderem.
Tente incluir sempre no artigo uma lista de pontos. Sempre que possível, utilize aqueles pontos ou números, tipo 1, 2, 3, 4, enfim, de forma a que a pessoa preste mais atenção no artigo. Porque a primeira coisa que as pessoas olham quando você coloca uns determinados pontos no artigo é precisamente para eles. Portanto, as pessoas olham logo para ali e se for dentro daquilo que elas estão à procura, ela então vai ler o resto do artigo. Mantenham o artigo abaixo dos 500 caracteres, ok? Não adianta você fazer artigos muito compridos, porque as pessoas não vão ler, portanto vá direto ao assunto. Eu sempre mantenho os meus artigos mais ou menos, no máximo uns 400 caracteres, ok? Portanto nunca exceda os 500 caracteres, porque isso não vai trazer resultado absolutamente nenhum. Então vamos falar um pouco sobre o fechamento. Imagine, por exemplo, que você escrevia assim: bem, é tudo o que eu tinha para falar, espero que tenha gostado do artigo e lembre-se de implementar tudo aquilo que aprendeu aqui. Isto não seria uma boa forma de fechar o artigo. Lembre-se, nós temos que deixar o leitor como se houvesse mais, como se não terminasse ali o artigo, como se ele ficasse em aberto, e então redirecionar a pessoa para um outro site, um outro lugar que você vai recomendar, onde ela pode encontrar lá mais informações. Ok? Portanto, é esse o intuito do artigo, levar a pessoa para uma página de captura, para algum lugar onde ela possa deixar ficar os contatos. Portanto, sempre deixamos em aberto o artigo, sempre indicando que ela em algum lugar ela pode encontrar mais informações sobre aquilo que acabou de ler. Por exemplo, uma das formas será: achou o artigo útil? Se achou, clique aqui para ver vídeos passo a passo, por exemplo. Este clique aqui, também vocês podem não colocar o aqui e colocar o próprio endereço, ok? Porque os motores de busca, eles gostam muito de ver palavras relevantes, portanto que tenham a ver com as palavras-chave que você usou no artigo, ok? Para indexar melhor nos motores de busca. Portanto, em vez de você colocar aqui, por exemplo, a palavra aqui, você eventualmente pode colocar o próprio site, o próprio domínio do site. Se achou, por exemplo, se achou o artigo útil, se achou, clique em e então coloca o site logo diretamente, porque eventualmente o site até pode ter, por exemplo, o domínio, alguma palavra-chave que tenha a ver com o vosso mercado, e isso vai, de uma forma que vocês nem imaginam, logo indexar nos motores de busca. Isto é só uma pequena dica. Muito importante também a cosmética do artigo. O seu artigo aparece como um monte de palavras de difícil leitura. Eu vou dar aqui um exemplo, para vocês terem uma ideia. Imaginem que vocês têm um artigo assim. Quem é que vai ler isto? Não dá para ler, então vocês têm que arrumar o artigo, dar aqui um espaço entre os parágrafos, os tais pontos que são muito importantes, ok? Manter um artigo curto, tanto na horizontal como na vertical. Portanto, seria interessante começar a organizar o artigo desta forma. Com certeza as pessoas vão ler de uma forma mais organizada, vão ter mais interesse em continuar a fazer a leitura. Ok? Eu estou aqui só a dar uma arrumadela a este artigo. Ok? Portanto, vocês estão a ficar com a ideia como é que fica o artigo. Fica um artigo muito mais fácil de ler, em que vocês têm aqui um espaço entre os parágrafos e um enquadramento interessante. Claro que não está todo arrumado, porque senão não vamos ter tempo. Eu posso mostrar, por exemplo, aqui um artigo meu, que vocês veem como é que ele fica. Ficam os parágrafos todos bonitinhos, com os devidos espaçamentos. Portanto, isto dá uma leitura e uma cosmética muito melhor à pessoa. Então, continuando, como é que está a aparência do seu artigo? Se ela não está como você viu ali, você tem que dar uma volta a isso. Então, resumindo, nós temos que ter os parágrafos abertos, ok? Portanto, com aqueles espaçamentos. O corpo do artigo é muito importante que não tenha mais do que 500 palavras, ok? E um fechamento é muito importante. Por exemplo, naquele artigo que vocês estavam a ver, para vocês terem uma ideia, o fechamento aqui é precisamente aquele que eu mostrei. Vocês podem ver, achou o artigo interessante, então cliquem, está aqui o maisdinheiro.net, para conhecer várias formas de gerar contatos com mais de 30 vídeos passo a passo. Então a pessoa vai clicar aqui e vai ter uma página de captura onde eu vou ficar com o e-mail dela e assim gero mais um contato.
Ok? Espero então que vocês tenham gostado deste, deste vídeo e vemo-nos no próximo vídeo.